inclusive na rua, na praça pública, né? E fruto de uma greve que a gente pagou com o nosso salário a nossa aula de atividade, porque nessa greve de 2014 houve um desconto do nosso salário e a gente não teve o direito de repor, mas a gente teve, veja, é tão cara a nossa aula de atividade para nós, porque ela foi fruto de uma luta e as custas de um mês de salário de greve. Mas hoje ela está sendo derrotada, porque a prefeitura está colocando, enxertando um bocado de coisa e retirando o tempo livre para que eu possa elaborar, pensar, ler um livro, assistir um filme como parte constitutiva daquilo que compõe o meu ofício, porque é um ofício de planejamento, de fazer e refazer, de análise e reflexão, é um trabalho científico. Ensinar é um trabalho científico, porque ele requer pesquisa, implementação e retorno daquilo que a gente faz para refazer a reflexão e reelaborar. Então, para concluir mesmo, a gente está colocando o seguinte, que aqui nós somos a prova de que o caminho é a organização e a luta. Nós somos a prova. Tem momentos que vai ficar mais difícil, tem momentos que, né, que dá uma trégua, mas a palavra de ordem é organização e luta e independência dos governos. Independência dos governos. É fundamental que a gente construa lutas no local de base, no local da escola, né, que a gente organize trabalho de base e que a gente não perca nunca o rumo e de onde nós estamos. Nós somos trabalhadoras e trabalhadoras de educação. Toda a transformação virá por nossa luta e a nossa organização. Nenhuma outra será possível. E qualquer uma outra é mera ilusão, porque eles nos trairão a todo momento e a toda hora. A educação pública é um direito histórico da humanidade, é um patrimônio da nossa classe, é um patrimônio da classe trabalhadora e é um patrimônio que tem que ser defendido para que gozem os filhos da classe trabalhadora daquilo que a gente construiu historicamente. Muito obrigada. Samanta, 10 minutos então, te aviso com 5 e com 1, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, eu estava aqui, quando se fala em números, eu gosto muito de colocar o concreto. O piso nacional está R$ 3.845. O salário mínimo, de acordo com o DIEESE de outubro, deveria de ser R$ 6.458,86. A cesta básica em Belo Horizonte, em outubro de 2022, está no valor de R$ 650. Ou seja, esse valor do piso nacional é a metade do valor real que seria necessário para que a gente pudesse viver com uma família de 4 pessoas. Então, para você ver o tamanho da desvalorização e o projeto que esses caras têm. Bom, primeiro eu quero colocar aqui o meu repúdio ao prefeito por não ter liberado, e tudo isso é feito de maneira pensada para que se coloque as trabalhadoras em processo de alienação, para que a cabeça não se abra para eles poderem dominar. É o mesmo método também do prefeito do Rio de Janeiro e de tantos outros aí do Brasil, porque quando a gente começa a fazer o debate, a gente vê o quão cruel eles são com a gente. Bom, primeiro a gente tem que dizer, eles sabem tudo o que eles fazem. Eles sabem. Para o filho do pobre, para o filho do negro, coloca qualquer coisa, mas eu tenho certeza que o filho deles, quando está numa educação infantil, os profissionais, no mínimo, devem ter mestrado. Qualquer um, primeiro, que qualquer profissional que atue diretamente com a criança, dentro da sala de atividades, tem que ter um magistério. E eu tenho certeza que o filho deles tem, no mínimo, mestrado. Esse profissional que atua com o filho deles é aquilo. Para o pobre, para o filho da classe trabalhadora, dá qualquer coisa. Para os meus é diferente. É um outro tipo de formação. E eles sabem o que eles estão fazendo. Eles não estão desentendidos. É caso pensado, é planejado, é arquitetado. É isso que a gente tem que saber aqui, né? É exatamente o que eles fazem no tempo da escravidão, com as crianças negras até 7 anos, se misturava com os filhos dos senhores, aí chegava num determinado momento, você vai trabalhar e você vai estudar. É a mesma coisa.
eles sempre se reinventam, né? O projeto que está sendo feito de privatização no Rio de Janeiro ainda é pior, porque eu falei, está indo até o ensino médio, porque se você sai da escola pública municipal, eles estão querendo criar esse projeto-lei, se for passar do 850, é isso, igualzinho do tempo da ditadura. Quando que surgiram o boom das escolas privadas? Foi no tempo da ditadura. Quando que surgiu o boom do shopping das universidades? No governo do PT. No governo do PT. Então, algumas alianças são feitas, mas o pensamento é o mesmo. Quando eles falam em democracia, me dói tanto. Que tipo de democracia que eles querem? Porque a democracia que eu reivindico é a democracia para a classe trabalhadora, onde todas e todas possam falar. E a democracia que eles reivindicam é dos ricos e poderosos, onde a gente está fazendo aqui o debate, o que eles estão fazendo. E a importância do serviço público é tão grande que na pandemia ficou muito explícito, porque o que garantiu a vida da gente, apesar de todos os governos terem atacado o Sistema Único de Saúde, foi a saúde pública. Foi a saúde pública. E as escolas fechadas. No Rio de Janeiro, nós fizemos uma greve pela vida. Que semana passada eu tive que resolver o problema do salário de duas colegas, uma que mora dentro da favela do Parque Colômbia, arrimo de família, onde cortaram. Em 2014 cortaram meu salário. Eles são cruéis, eles cortam o que a gente tem que comer. Nós trabalhamos. A greve não foi, a greve na pandemia foi pela vida, não foi por dinheiro. Foi tão evidente que a própria justiça, né, que foi feita para manter a propriedade privada, falou: olha só, gente, os caras não estão aqui por dinheiro não, é pela própria vida. Devolve aí, vê como é que eles vão repor as aulas. Estava todo mundo dentro de casa. E agora está de novo, e eles estão se preocupando agora em vacinação, não porque estão preocupados com as nossas vidas, mas porque vem o Réveillon, porque vem o Carnaval, porque estão tentando, essa parte aqui do dinheiro. A parte do dinheiro, cadê a vacina das crianças? A gente sabe que criança pequenininha é que nem um passarinho. 5 minutos. O que a gente vê hoje é uma violação do direito das crianças. É uma violação legalizada. Olha só, fecha-se berçários, fecha-se os maternais e aí coloca essa criança da pré-escola naquele ambiente. E o tamanho da sala de atividades? E o espaço para você trabalhar com essa criança? Aquela criança já mora num lugar pequeno, onde são várias pessoas em situação precária, na maioria das vezes. Então ele, isso mesmo, já vive mesmo, então vamos entulhar ali. Então ele viola todos os direitos das crianças sobre a questão da alimentação. Eles acham que a alimentação é assistencialismo, não é. A alimentação faz parte para que as crianças tenham nutrientes e se desenvolvam perfeitamente, que isso daí vai ser melhor em relação à saúde, para que não ocorram diversas doenças, para que se tenha uma cognição, para que se tenha um aprendizado de qualidade. O que eles fazem? É que nem a reforma, eu não gosto da palavra reforma do ensino médio, é a reforma da educação. Isso é uma reforma. Sabe por quê? Porque nesse processo de desindustrialização, não interessa que a pessoa pense, só basta carregar a pedra e dizer sim senhor, não senhor. Existe um problema na formação do docente, o neoliberalismo. Ele fez um trabalho muito bem feito em acabar com a formação do docente. Olha aqui, cadê as pessoas? Os prefeitos cortam. Mas eu tenho certeza que se tiver um evento na cidade, ele libera todo mundo. Porque vai trazer, dinheiro. Carnaval, não tenho nada contra, eu gosto de carnaval, eu sou de Madureira, Rio de Janeiro, cidade do bairro do samba. Os pais dos meus alunos, inclusive, gostam do carnaval, que é o momento que eles têm de vender na rua. É um dinheirinho a mais que se faz. É um dinheirinho a mais que se faz. Quantos de nós, educadores, vendemos coisas dentro
das nossas unidades para completar o nosso orçamento. Essa Natura aí, que está dentro desse projeto junto, que explora mulheres sem garantia nenhuma, está aí de novo na educação. Por quê? Por quê? Exploração de mulheres. O que o governo federal, o que os governos estaduais, o que os governos municipais fazem com as trabalhadoras da educação é uma violência institucional. Esse é o mote, a gente precisa entender isso. Por que quando é na segurança pública, eu acho que todo trabalhador, ele tem que ganhar dignamente. Por que estão sempre fazendo investimento? Porque precisa conter as massas, porque vai ter mais corte aí. Mais corte. Bom, a gente gosta muito de falar, né? E aí, a gente também precisa lembrar que o processo de terceirização começou com os serventes das escolas, com as merendeiras, que são cozinheiras. No estado do Rio de Janeiro, essas mulheres ganham a metade de um salário mínimo. Não tem ambiente para trocar de roupa. Quantas de nossas colegas educadoras estão com problemas psicológicos? Tamanha é a pressão. Tamanha é a pressão. 1 minuto. O sistema capitalista, ele é muito cruel. Eu nunca gostei de falar que a educação no momento foi universalizada. Não foi porque estava escrito que os negros estavam exclusos. O Brasil é um país negro. E continuam exclusos e vão ser mais exclusos ainda. A proposta é essa. A proposta é não dar acesso ao conhecimento. A resultante de Bolsonaro, o culpado foi o PT. Que foi a traição da classe trabalhadora. A ultradireita utilizou um idiota. O problema é a ultradireita. E a gente tem uma tarefa muito grande para o ano que vem. Olha a equipe. A reforma administrativa que está sendo apontada, que vai ser tudo negociado para debaixo dos panos. A maioria dos servidores da educação são mulheres. É um processo mesmo cruel, é a violência contra nós. Só a gente fazer... Na verdade, houve uma legalização do feminicídio, da LGBTfobia e do racismo. Sempre existiu. Mas agora está legalizado. Até a nossa lei Maria da Penha não foi promulgada aqui no Brasil porque tiveram consciência. Não, foi porque o Brasil foi condenado. Vamos colocar aí. Cadê as creches? O debate da educação infantil está casado com a discussão de gênero. Está casado com a discussão de gênero. Nós precisamos ter essa consciência. E, por fim, dizer que nós temos que lutar, temos que fazer uma movimentação nas ruas a partir da educação infantil, chamando os outros segmentos a nível nacional. Nós temos que colocar o bloco na rua e não permitir que bloqueie as nossas lutas, porque se bloquear de novo a gente tem que furar para a gente mostrar que a gente está com disposição de luta. A classe tem disposição de luta. A classe tem disposição de luta e nós acreditamos no nosso potencial, e a tarefa desse sindicato e dos movimentos sociais, dos partidos que estão ao lado da classe trabalhadora, que não vendem o seu projeto, que sabem que esse sistema capitalista é podre, precisam se apoderar e mostrar que a gente tem que lutar. Então, fazer uma movimentação a nível nacional, começando pela educação infantil e chamando os outros segmentos, não deixar bloquear, porque conciliação de classe a gente já viu no que deu o Bolsonaro e a gente não pode permitir. E por fim, conciliação de classe significa que patrão está do lado de empregado. Patrão não gosta de empregado, porque patrão quer explorar e o empregado quer deixar de ser explorado. Ou nós rompemos isso daí, ou de novo nós vamos ter um outro problema pior do que Bolsonaro. Muito obrigada.
Pessoal, vou agradecer então a Cláudia, a Samanta, viu? É muito prazeroso ouvi-las, né? E a gente aprende demais, porque a gente sabe que a luta é uma só. Então, vou agradecê-las. Daqui a pouco nós vamos recompor a mesa de concepções. Tudo bem? Às 11, isso. Então, às 11 horas, nós iniciamos a mesa de concepções, tá bom? Obrigada, Cláudia. Obrigada, Samanta. Bom dia a todos. Obrigada.